Então, acho que um dos primeiros momentos foi quando eu entrei na faculdade. Eu acho que o grupo de dança foi esse lugar, por causa desse modo que esse professor, o Eduardo Laranjeira, trabalhava. Então, eu me vi num lugar que eu tive que trabalhar muito, me esforçar bastante para entender aquele tipo de dança que ele estava propondo, porque eu tinha o corpo bem modulado com os códigos do balé, né? Então eu tinha 23 anos, então até então eu só tinha feito balé, então a minha vivência era o balé. Então o contato com ele e com esse tipo de trabalho fez com que eu acho que foi um dos primeiros momentos assim de começar a ver essa questão da mudança, né, de um tipo de dança para o outro. Eu acho que depois dessa época, que foi em 91, em 95 eu comecei a dar aula na escola do Guaíra e eu entrei dando aula para 13 turmas de improvisação. Então aí começou um outro momento também, eu nunca tinha dado aula de improvisação. E foi assim, foi um trabalho bem interessante, assim. Eu comprava vários livros, estudava, fazia vários cursos aqui em São Paulo para entender, e eu tinha um foco. Meu objetivo era entender por que aqueles corpos, né, que eram do balé, eles estavam sempre na vertical. Então a minha ideia era desestruturar esses corpos e fazer que acontecesse uma dança mais livre, mais solta, assim. Então foi um momento interessante também. E em 98 eu parei de dançar. Eu dançava na Companhia da Cidade, que era uma companhia dirigida pela Marila Veloso e pela Cíntia Cunifas. E eu já não tinha mais prazer em dançar, porque paralelamente eu estava dando muita aula na faculdade já também, e na escola, e coreografando, e eu não estava tendo mais interesse em dançar, né? E tive algumas dificuldades, algumas coreografias, mas o que me fez, eu acho, não ter mais essa vontade de dançar, eu acho que foi esse acúmulo de trabalho paralelo. Então eu parei de dançar e fiquei só coreografando e dando aula e fazendo curso. E daí eu acho que um outro momento também da minha vida que eu percebi que não dava mais para ficar parado como artista se movendo, foi quando eu comecei a trabalhar o solo, né, o Foz, que foi em 2002. E eu acho que o contato com essas práticas somáticas, improvisação de contato, eutonia, essas aulas de criação que eu fazia cursos aqui em São Paulo, na Nova Dança, elas me motivaram a criar um trabalho, né? Então eu comecei a criar esse trabalho e eu acho que uma pessoa que me influenciou bastante nessa fase foi a Ana Figueiredo, porque eu conheci ela aqui dando um curso, ela trabalha com mitologia e ela trabalha muito com o feminino e com essa questão do espaço externo, assim, e para mim era estimulante ver os trabalhos dela, e essa relação parece que uma dança mais livre, mais solta, assim. Então acho que o Foz foi esse retorno ao corpo, né, a esse envolvimento com a parte artística comigo mesma, assim, porque durante esse tempo todo em Curitiba eu estava voltada mais para esse final, né, para dar aula, estudar, e daí eu comecei a desenvolver o Foz
a partir dessas ideias, eu fiz um curso com a Letícia Sequito, eu lembro, em São Paulo, de criação, que tinha a ver com esse olhar interno. E aí começou essa pesquisa, esse entendimento que eu já trabalhava em aula, essa questão interna do corpo, como que ela vai desenvolvendo e construindo uma dança, um movimento. E porque foi isso que eu fui descobrindo ao longo da faculdade, assim, né? Como é que esse corpo, do jeito que ele é, gordo ou magro, com as possibilidades que ele tem de se mover. Então eu comecei a criar o Foz, e aí eu recebi um convite para trabalhar, para dançar ele na Casa Hoffman, que foi pela Olga e o Eduardo, da Obragem, e depois eu e a Olga a gente ficou trabalhando um tempo, assim. Então esse foi o mote para eu continuar a estudar essa pesquisa. O que me move a mover? Eu acho essa pergunta a mais difícil de responder, porque eu estou num momento bem na crise, bem em crise mesmo de estar entendendo o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo com toda essa minha experiência de vida durante esses 44 anos que eu tenho. No caso, 40 anos com a dança, né? Então, o que sempre me moveu é mais fácil de falar do que me move agora. Talvez essa pergunta, ela me faz refletir e entender isso. O que sempre me moveu foi essas questões do corpo, da dança, do indivíduo, de você entender o indivíduo, o aluno, o companheiro, né, as pessoas que trabalham com você, de como que essa dança vai fazendo parte da tua vida e como que essa vida vai fazendo parte dessa dança, de não estar separado. Mas o tempo todo me parece que eu sempre fui muito de compartilhar e de abrir isso, né, talvez para o grupo, que é o lugar que eu mais trabalhei, que foi em 12 anos. Eu acho que eu nunca dei tanta atenção para minha dança, né? Eu desenvolvi a minha dança, porque sempre teve essas paradas, esses cortes, assim. Eu não me sinto frustrada por isso, mas eu sinto que tem um vácuo aí no meio dessa história toda. E hoje, esse ano eu retornei a trabalhar, né, com o Defferson, essas questões da dança. Então a gente tem discutido isso, assim, o que me move, e eu acho que a minha maior pergunta hoje, talvez um objetivo, o que eu tenho que deixar, né, que eu tenho que escolher, e o que eu tenho que focar para continuar. E ontem eu escutei a Christine Greiner falar numa palestra ela falou sobre a pesquisa individual de cada um, como que você coloca no mundo, né? E eu acho que talvez essa seja a pergunta Eu acho que essa seja a maior questão, assim. Porque nessa minha pesquisa de doutorado eu falo o que é esse corpo propositor. Então, na verdade, essa proposição, ela vem de você mesmo. Então, você que tem que descobrir. Você que tem que descobrir, você que tem que escolher e colocar ela no mundo, assim.